entrar no céu, mas às vezes fica pengando e... Olha Deus falando aí, né? Falando para mim e para os outros. Pai do Senhor, amados. Que manhã gostosa na presença do Senhor. Pastor, muito bem-vindo em nome de Jesus. Que bênção, né, irmãos? Eu acho que eu ficaria a manhã inteira aqui com o pastor tocando. Ruth, você perdeu, Dulce. Ruth, você perdeu. Ficou na... Se quiser ver, rever a live, tá? Ele vai voltar? Ah, então amém. Queridos, eu ficaria a manhã inteira, a tarde inteira. Eu estava sentada ali pensando, eu falei, gente, mas que coisa linda. Coisa linda, irmãos. Que oportunidade que nós tivemos essa manhã. Estar adorando o Senhor através do louvor. Irmãos, a música no mundo, ela já é reconhecida como uma terapia, né, nossa psicóloga? A música, ela tem poder. A melodia tem poder, ela funciona no cérebro de uma maneira diferente. Os irmãos imaginem cheio de unção de Deus. Você imagina eu e você com a nossa mente cativa no Senhor. Irmãos, é curador, é restaurador, é libertador. A palavra de Deus traz vários exemplos, né? Ali de Davi. Então, irmãos, que nós possamos, né, orar pelo nosso pastor. Ele já se colocou à disposição para que o Senhor dê a ele vida, saúde, alegria, disposição, tempo para fazer o melhor para o Senhor Jesus. Que delícia, irmãos. Muito, muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Foi criado igual a gente, pastor? Privilégio, né? Privilégio, né? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa manhã tão gostosa. Estava sentada ali enquanto o pastor estava louvando ao Senhor, enquanto a mamãe estava ministrando, as outras irmãs também, missionárias também estavam adorando ao Senhor. Eu estava olhando como a igreja está cheia, né? Que bênção, irmãos, bênção. Sabe por que isso quer dizer? Quer dizer que eu e você entendemos que nós temos que entronizar o Senhor na nossa vida, que nós temos que entronizar o Senhor na nossa família, que nós precisamos adorar o Senhor e trazer a Ele as nossas necessidades. É por isso que nós estamos aqui. E quando eu estou aqui, antes de eu vir, avisei os meus filhos que não puderam. Pedro está aqui, mas tem Caio, tem Amanda. Mandei mensagem, falei, olha, eu estou lá, mas vocês também estão, porque eu já apresentei eles ao Senhor. Então, irmãos, parece que do teu lado tem cadeira vazia, mas não tem não. Quando você vem, Kedma, quando você vem, você não traz o Everton? Hoje a estrela está aí do seu lado, né? Mas mesmo quando ela não pode estar, ela está representada através da sua oração. Então, queridos, que nós possamos trazer a nossa família na presença do Senhor, porque isso faz com que o Senhor opere maravilhas, até aquele que está com o coração endurecido, aquele que está com dificuldades e problemas, o Senhor vai até lá e opera um milagre, porque o nosso Deus é poderoso e não há barreiras para o nosso Deus. Vamos orar, pastor Peter? Senão, irmãos, o pastor não prega. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença. Senhor, nós queremos Te louvar por esse lugar que o Senhor abriu, que o Senhor estabeleceu aqui na terra, na rua, aqui em Marechal Hermes, para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos, Senhor, porque sabemos que aqui tem água limpa, água viva que jorra do céu. Porque aqui, Senhor, nós podemos estar guardados, amparados pelo Senhor. Senhor, nós viemos aqui para Te adorar. Não existe no nosso coração outro motivo, outro objetivo que não seja Te louvar, Te adorar na beleza da Tua santidade, aprender de Ti, vermos a Tua glória se manifestar. Senhor, muito obrigado por esse tão grande privilégio. Senhor, diante de Ti está o Teu amado. O Senhor já tem compartilhado com ele aquilo que o Senhor tem separado para cada um de nós nessa manhã. Dá ao Teu servo unção, dá ao Teu servo graça, sabedoria e unção. E
que nós possamos manter nossas mentes cativas no Senhor, guardando aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Aqueles que estão na live também, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, há poder no teu nome. Trabalha, Senhor, que o teu nome seja glorificado em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Gata. A paz do Senhor a todos. Uma alegria estar aqui com os irmãos para refletirmos juntos sobre a palavra de Deus. Pastor, uma alegria ter um irmão aqui com a gente, adorando ao Senhor com a gente, trabalhando para a honra e glória do nome dele. Obrigado. Amém. Meus irmãos, antigamente, eu, quando dava aulas, eu vivia numa correria muito grande, porque eu dava aulas no curso e eu dava aulas particulares. E as minhas aulas particulares eu tinha uma certa flexibilidade, porque os alunos eram meus amigos, então, às vezes, se eu chegasse um pouquinho depois do horário, eu estendia um pouquinho a aula, mas as aulas lá do curso, eles eram muito rigorosos com o horário, e eu vivia, assim, numa correria muito grande para chegar no horário lá no curso, né? E eu me lembro que eu terminei uma aula particular e eu terminava a aula, mas os alunos às vezes continuavam conversando, falando, e eu tinha dificuldade para cortar e sair. E eu saí muito rapidamente uma vez, e eu me lembro que eu dava aula numa empresa lá em Jacarepaguá, numa rua muito deserta, e quase não passava carro naquela rua. E eu me lembro que eu peguei aqui o meu carro, que estava aqui desse lado, e eu saí assim, na rua deserta, veio um carro velho, mas muito velho. Eu encostei na porta do homem, aí deu um amassado na porta do homem, eu olhei, quando eu cheguei lá no curso, eu dei uma limpada assim, mas nem arranhou. Mas naquela hora, o que eu fiz? Eu perguntei, moço, e agora eu com pressa para chegar no curso, que eu não podia chegar atrasado, eu saí dali, não podia chegar atrasado. Eu falei assim, moço, quanto é que o senhor acha que vai ser o seu prejuízo? Aí ele falou um valor lá, na época, né, eu fiz um cheque, né? Para quem é mais jovem aí, ó, cheque é um negócio que é assim, né? É porque era um negócio que a gente escrevia, entendeu? Porque hoje não tem, né? Era um pedaço de papel que a gente escrevia. Isso, bloquinho, a gente escrevia assim o valor, botava a data e botava o nosso nome, e ele vinha, o banco que fazia aquele bloquinho que dava a gente. Então a gente entregava o cheque e a pessoa ia lá, ou retirava o dinheiro, ou depositava na sua conta, né? Hoje a gente já transfere direto, mas naquela época você dava esse pedacinho de papel para a pessoa tinha que ir no banco, tinha que depositar, entendeu? Então o cheque é esse negócio, né? Porque eu tenho que explicar hoje em dia que tem gente que nunca viu o cheque. Mas então eu perguntei quanto é que foi o seu prejuízo, ele falou quanto é que foi mais ou menos, eu escrevi o cheque lá, dei para ele o cheque e fui para o curso. Cheguei lá, né, dei minha aula, mas na verdade, o que acontece, meus irmãos? O carro estava no seguro, e no seguro contra terceiros você não tem franquia. Você não precisa pagar. Se você quando seu carro bate, você tem uma franquia pelo seu carro, mas quando você bateu no carro do outro, você não precisa pagar a franquia pelo conserto do carro do outro. E eu paguei o conserto que eu não precisava ter pago. Eu podia ter acionado o seguro poderia ter resolvido. Já aconteceu alguma coisa com você, de você só ler a apólice do seguro depois do acidente? Não lê nunca, né? Muita gente vive assim espiritualmente. Ansiosa, porque a gente não sabe o que está coberto. A gente não sabe a cobertura que a gente tem. A Bíblia diz que Deus faz e cumpre promessas. E na Bíblia tem milhares de promessas. As promessas de Deus funcionam como uma cobertura que já foi contratada. Mas conhecer a cobertura muda a postura. Em vez de pânico, a gente tem confiança. Numa outra vez, eu aluguei um carro e perguntaram se eu queria fazer o seguro. Eu falei, eu quero fazer o seguro completo. Aí eu fiz o seguro completo. Aí quando eu estava
eu estava voltando de noite, né, também de uma aula, por coincidência, né, mas eu vim procurando um posto porque eu ia entregar o carro no dia seguinte, já tinha que entregar com o tanque cheio. Aí eu olhando assim para o lado direito, procurando um posto, não tem aqueles negócios que, aquelas pedrinhas ali perto do BRT, não tem aquela divisão? Puxa vida, eu olhando para o lado direito, passei na pedrinha do BRT, aí o pneu, o pneu furou e também a roda também deu uma entortada, né? Prejuízo grande, né? Mas eu sabia, cobertura, sabe o que a cobertura dizia? Eu não tinha que pagar nada se eu tivesse qualquer problema com o carro, só se o carro fosse roubado. Então, para qualquer acidente, eu não precisava de pagar nada. O que eu fiz? Não fiquei preocupado, fiquei tranquilo. Então, conhecer a cobertura muda a nossa postura. Em vez de pânico, a gente tem confiança. E a Bíblia diz em 2 Pedro 1,4 o seguinte: dessa maneira, ele nos deu, ele quem? Deus, as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Olha só, 3 fatos importantes sobre as promessas de Deus. Primeira coisa, base, fundamentação. Deus quer que a gente construa a nossa vida baseado nas promessas, não em regrinhas. Sabe por quê, meus irmãos? Estou falando de regrinhas. Por que eu estou falando de regrinhas? Porque tem promessas que são condicionais e tem promessas que são incondicionais. Mas, na verdade, a graça de Deus para conosco não depende do nosso comportamento. Porque se dependesse do nosso comportamento, olha, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. A Bíblia diz que se a gente disser que não tem pecado, a gente está chamando Deus de mentiroso. E a verdade dele não está em nós. Todos precisamos, carecemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, a gente precisa de confiar nessas promessas de Deus, confiar na graça de Deus, confiar no amor de Deus, confiar na misericórdia de Deus. E é claro, a gente quer agradar ao Senhor. Quando a gente olha para Jesus e a gente faz a ceia, a gente olha para Jesus, a gente olha para a cruz, a gente sabe que a salvação é pela graça, mas não foi de graça, foi pago um alto preço. E é por isso que a gente precisa de celebrar a ceia. Quando a gente lembra do sacrifício de Jesus, do preço que foi pago pela nossa salvação, não dá para a gente se comportar de qualquer maneira. A gente se lembra de Jesus, a gente se lembra do sacrifício dele e a gente quer parecer com ele, a gente quer que o nosso caráter seja moldado à semelhança dele. Isso muda a nossa maneira de encarar a vida e a nossa maneira de agir e a nossa maneira de pensar. Isso muda tudo. Agora, não depende do nosso comportamento, porque se dependesse de nós, a nossa justiça diante de Deus somos como trapos de imundícia. Formas, outro fato. Há promessas incondicionais, como eu mencionei, e há promessas condicionais. Quer dizer, há promessas que Deus já fez e que ele vai cumprir, independentemente de qualquer coisa. E há outras que dependem de nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o que tem que fazer primeiro? Qual é a condição? Confessarmos os nossos pecados. Confessarmos os nossos pecados. Então, há promessas que são condicionais, mas as outras que... Agora, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, uma promessa de Deus. Qual é a condição? Tem até uma condição, né? Ele falou que o evangelho fosse pregado em todo o reino, né? O evangelho precisa ser pregado, né? Em todo o mundo. Mas Jesus vai voltar. Vamos lá. Existe uma grande diferença entre viver com expectativa e viver com garantia. Expectativa é assim: tomara que funcione. Eu vou consertar o carro, né? Eu vou consertar o carro e eu não sou aquele mecânico especialista, né? E
Eu falo assim, ou então eu mesmo vou consertar o carro, tá? Vamos lá, deu um problema no carro, eu vou lá consertar e eu estou torcendo, tomara que funcione, tomara que conserte, tomara que fique bom, tomara que dê certo. Mas eu tenho um mecânico da concessionária especializado e ele diz assim, ó, tá garantido. Se não funcionar, você volta aqui, eu vou trocar a peça, eu vou fazer, garantia. A maioria das pessoas vive no campo da expectativa, tomara que funcione. Mas Deus nos chama para viver no campo da garantia, não pelas circunstâncias, mas pelas suas promessas. A fé não é otimismo. Fé é confiar no caráter de Deus e no compromisso de Deus com as suas promessas. As promessas de Deus não são como contratos humanos, que podem falhar. Hoje eu combinei com um profissional para ele fazer um serviço. Eu combinei, marquei com ele 9h30, chegou 9h30, eu mandei uma mensagem para ele. Cadê você? Aconteceu uma coisa, falhou, mas Deus não falha. Deus não falha nunca. Deus cumpre aquilo que Ele promete. As promessas de Deus não são como alicerces humanos. Nós não construímos sobre a areia quando nós podemos construir sobre a rocha. Porque Jesus diz o seguinte, o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele é fiel. As promessas de Deus são a base da nossa vida cristã. Nós não construímos a vida baseado nas nossas emoções. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes chega um pregador aqui e fala assim, quantos aqui estão sentindo a presença de Deus? Quantos podem sentir a presença do Espírito Santo de Deus? E fala assim, meus irmãos, se você estiver sentindo ou não estiver sentindo, o Espírito de Deus está aqui. É uma promessa de Deus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Deus está aqui, Jesus está aqui, quer você sinta, quer você não sinta. Não precisa você sentir, não precisa você ver. Jesus está aqui, é uma promessa. Ele está aqui. Então, não se baseie nas nossas emoções. Se você sentir, Ele está. Se você não sentir, Ele está. Não importa. Não importa as nossas opiniões, elas mudam. Não importam as circunstâncias, elas também variam. Não importa a nossa cultura, ela está sempre oscilando. Mas nós construímos a nossa vida na verdade eterna, as promessas daquele que nunca falha. Diz assim, 2 Pedro 1, versículos 3 e 4. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, para andar da maneira como devemos andar em Cristo, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, Jesus. Assim, Ele nos deu suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Então Deus está dizendo assim, através das minhas promessas, confiando nas minhas promessas, vocês vão agir de uma maneira diferente das pessoas que estão à sua volta e que não têm esse conhecimento e não têm essa experiência com Deus, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. 2 Pedro 1, versículos 3 e 4. Então, alguns pontos chaves aqui desse versículo. Deus já nos deu todas as ferramentas que nós precisamos para viver e vencer em Cristo, para superar todas as nossas dificuldades, para encarar todos os nossos desafios. As promessas são o caminho para nós vivermos como Cristo, para nós andarmos como Ele andou. E elas nos ajudam e nos permitem fugir da corrupção, fugir do medo, da ansiedade e da incredulidade deste mundo. As promessas, elas não são apenas um conforto, mas elas são ferramentas espirituais. Vocês se lembram quando o diabo começou a tentar Jesus? O que ele usou? Usou a palavra de Deus. Está dizendo assim, perde, e esse pão vai se tornar em pedra. Jesus disse assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede
da boca de Deus. Ele disse, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, que é uma promessa de Deus. O diabo usou, mas ele disse assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Existem dois tipos de promessa, como eu já mencionei, algumas promessas que vão acontecer ou da nossa fé. O retorno de Cristo vai acontecer. A vitória final de Cristo vai acontecer. O juízo final vai acontecer. Não dependem de nós, mas tem promessas condicionais. Aquela que eu já mencionei, se confessarmos os nossos pecados. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão. Primeiro o quê? Busque o reino de Deus. O que a gente está fazendo aqui? Busquem o reino de Deus e a sua justiça. Vocês estão aqui no lugar certo, buscando o reino de Deus, buscando a justiça de Deus. Mas se você estivesse no seu trabalho, você também poderia estar buscando o reino de Deus e a justiça de Deus no seu trabalho. Porque a gente não cultua o Senhor somente na igreja, mas a nossa vida é um culto ao Senhor. Quer a gente esteja na nossa casa, quer a gente esteja na nossa rua, quer a gente esteja no nosso trabalho, quer a gente esteja na universidade, na escola, no exército, onde a gente estiver, nós somos testemunhas vivas, nós somos cartas vivas de Deus, e nós fazemos tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz assim, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, quer você brinque, quer você cante, quer você pule, quer você faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão pedir o que quiserem. Mas qual é a condição? Permanecer em Deus. Então, as promessas condicionais, elas são como uma porta automática. A porta automática, se você está aqui distante, ela não abre, né? Quando é que ela abre? Você pisou aqui onde tem o sensor, ela vai abrir. Por que nós podemos confiar em cada promessa? Porque essas promessas de Deus, elas são tão confiáveis quanto quem as faz. Você confia numa promessa de alguém que é honesto, de caráter e confiável, né? Então, nós confiamos nas promessas de Deus porque o próprio Deus, que é onipotente, ele tem todo o poder no céu e na terra. Para Deus nada é impossível. Então essas promessas de Deus são feitas por esse Deus que é onipotente, que tem todo o poder no céu e na terra, toda a autoridade no céu e na terra, o Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível. Ele é onisciente, ele tem toda a ciência, toda a sabedoria, todo o conhecimento, ele sabe como cumprir. Ele é fiel, ele quer cumprir, ele é fiel. Nós somos infiéis, mas ele é sempre fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, é a sua natureza. Ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus não é homem para que minta. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Todas as promessas se sustentam em um fato: Deus não mente. Deus não é homem para mentir. Se Deus prometeu, já está decidido. O futuro é apenas a execução do que ele já decretou. Como é que a gente pode tomar posse das promessas de Deus? A gente precisa de conhecê-las. Você precisa saber. Você não vai confiar naquilo que você não conhece. Eu não sabia que eu poderia acionar o seguro para consertar o carro do terceiro. Eu não sabia, então não usei. Então você precisa conhecer as promessas de Deus. Como é que a gente conhece as promessas de Deus? Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Você precisa não somente conhecer, mas você precisa de crer, você precisa de acreditar. As promessas não funcionam apenas por proximidade, elas funcionam pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Você precisa declarar as promessas de Deus. As promessas, elas se tornam verdadeiras armas quando colocadas na sua boca. Jesus venceu a Satanás dizendo, porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito. E você pode dizer, ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. E quando você estivesse sentindo rodeado de coisas, de dificuldades, de problemas, porque uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. E você pode clamar, porque no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, Ele vai me esconder, Ele vai me colocar sobre uma rocha, a rocha é Jesus. Eu conheço essa promessa, eu vou confiar nessa promessa, eu vou me agarrar em Jesus e vou dizer, Ele é poderoso para cumprir, Ele é fiel e eu vou confiar nele. Obedeça quando houver condição, não basta saber, é preciso dar o passo. E aguarde com perseverança. As promessas têm tempo e as promessas têm processo. Hebreus 6,12 diz, com paciência e fé herdam as promessas. O George Miller foi um missionário que era um homem que teve muitas orações respondidas. Ele escrevia todas as orações que ele fazia, ele escrevia, e todas as orações que ele fazia, elas eram respondidas. Impressionante. Ele decidiu nunca pedir dinheiro. Nunca vou pedir dinheiro. Apenas confiar nas promessas de Deus. Ele manteve milhares de órfãos. Ele tinha orfanatos, ele cuidava de orfanatos. E nunca faltou o pão. Meus irmãos, em algumas ocasiões, não tinha comida. Ele reuniu as crianças e ele orou, Senhor, muito obrigado por esse alimento. O padeiro e o leiteiro bateram na porta minutos depois. Hudson Taylor, também um outro missionário na China, ele tem uma frase famosa que diz o seguinte, a obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais carecerá dos recursos de Deus. Ele viveu dependendo das promessas de Deus, que nunca falham. Agora, muita gente fala hoje em dia sobre autoajuda. Qual é a diferença entre promessas e autoajuda? As promessas não dependem da força humana. Não são afirmações para nos animar. São alianças eternas baseadas no caráter de Deus. A autoajuda diz assim, você consegue, você é capaz, você pode. Mas a promessa diz, eu estou com você. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei. A promessa diz, ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua presença irá comigo para me fazer descansar. A autoajuda diz, acredite em si mesmo. A promessa diz, acredite no Deus Todo-Poderoso. Acredite no Deus que pode todas as coisas. Acredite no Deus que é fiel. Acredite no Deus que não muda. Acredite no Deus cujas palavras nunca passarão. Acredite nesse Deus que é poderoso para guardar o seu tesouro até aquele dia. Acredite naquele Deus que diz, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não vão perecer e ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Você está guardado nas mãos do Senhor, você está protegido pelas mãos do Senhor, e Deus é poderoso, ninguém, nada poderá arrancar você das mãos do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, do Deus Todo-Amoroso. Para terminar, o que a gente pode fazer para viver pelas promessas? Memorize uma promessa toda semana. Se fosse todo dia era melhor ainda, né? Mas ora com a Bíblia aberta, abre a Bíblia lá, Salmo 25, abre a Bíblia lá, Salmo 71, abre a Bíblia lá no Salmo 121 e diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o
céu e a terra, eis que não dormirá, nem cochilará aquele que te guarda. Aquele que me guarda é o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele guardará a tua entrada, guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Ore com a Bíblia aberta. Responda às pessoas dizendo: está escrito. Escreva as respostas às suas orações. E quando você estiver desanimado, olha lá e olha as coisas que Deus já fez. Lembre-se do que Deus já fez. Eu me lembro que, numa certa ocasião, eu fui fazer um treinamento fora do país, lá em Singapura, e eu dei uma primeira aula, e na primeira aula a minha avaliação foi assim: é o mais fraco do grupo. A segunda observação foi: tem um longo caminho a percorrer. E aí eu me lembrei, quando eu me candidatei para ser professor lá do curso de inglês, né? Jane se lembra, né? Eu chegava lá, no treinamento do curso de inglês, todo mundo tinha morado fora do país. Eu nunca tinha colocado os meus pés fora do país. Todo mundo. A única exceção, além de mim, era um rapaz que tinha estudado nesse curso. Então, todo mundo tinha morado fora, menos eu e esse rapaz. Só que esse rapaz estudou a vida toda no curso, então ele conhecia já a metodologia. E eu ia para lá apavorado, né? Eu ia com medo, eu chegava lá, Jane falava assim: Jane, eliminaram mais um. Mas eu falava assim, quando eu estava lá no treinamento: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o pessoal estava dando aula e eu estava falando: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é fiel. Me tornei professor do curso. Depois me tornei diretor do curso. E quando eu estou fazendo esse curso, eu me lembrei: aquele Deus de ontem é o mesmo Deus hoje. Ele não mudou. Ele é fiel. Ele continua o mesmo. Eu continuo podendo todas as coisas daquele que me fortalece. Ele é fiel. Eu vou confiar nele. Ele abre, ninguém fecha. Ele fecha, ninguém abre. Agindo Deus, quem impedirá? Se é do desejo dele que eu venha me tornar professor aqui, é você. Eu estava até conversando ontem à noite com um amigo meu. Ele falou assim: eu vou dar aula com uma determinada pessoa. Vai ter um brasileiro lá. Ele vai lá para Kuala Lumpur na semana que vem, vai viajar na sexta-feira. E ele falou assim: eu vi que tem o nome de um brasileiro professor. Aí ele falou o nome da pessoa. Eu falei assim: rapaz, eu vou te contar a história dele. Ele fez o curso junto comigo. A minha primeira aula foi muito ruim, a dele foi muito boa. Quando eu fui dar a segunda aula, graças a Deus a minha segunda aula foi muito melhor. Mas a dele, ele se perdeu na aula. Ele era muito brancão, ele ficou vermelho que nem um tomate. E ele começou a suar o nariz. Na verdade, ele estava chorando, né? E estava aquela coisa de tentando esconder que estava chorando, né? Mas ele ficou muito abalado. Eu me lembro que eu cheguei, encontrei com ele no banheiro e falei assim para ele: cara, deixa eu falar uma coisa. Ninguém pode impedir os planos de Deus para a sua vida. Ninguém pode impedir. Ninguém. Deus é aquele que abre, ninguém fecha, é aquele que fecha e ninguém abre. E se Deus quiser que você se torne professor, ninguém poderá impedir. Interessante. Sabe que isso foi em 2007. Em 2008 eu fui dar a minha primeira aula. Sabe quando é que ele deu a primeira aula para ele? A primeira aula no curso? 2018, a primeira aula que ele foi dar. 11 anos depois. Esse mês ele vai estar lá dando aula de novo. Porque agindo Deus, quem impedirá? Deus abre e ninguém fecha, Deus fecha e ninguém abre. Se Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, ninguém poderá impedir. Ninguém poderá impedir. E compartilhe os testemunhos, né?
As promessas não são só estudadas, elas são empunhadas. A gente diz, Senhor, a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, eu estou me sentindo fraco, Senhor, mas eu vou confiar na tua promessa, eu vou confiar na tua palavra, Senhor. A tua palavra diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, Senhor. Eu vou me fortalecer no Senhor, eu vou confiar no Senhor. A tua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do Senhor dos exércitos. Eu vou fazer menção do teu nome, eu vou confiar no teu nome, eu vou esperar no teu nome. Empunhe as promessas de Deus. Pega a chave da porta que já é sua. Não é do carro, não. É a chave das promessas de Deus. Não é da casa, não. É a chave das promessas de Deus. Talvez você tenha fé para a salvação, mas não para a provisão. Talvez você tenha fé para o perdão, mas não para a direção. Senhor, o que eu faço? Talvez você tenha a fé para o céu, mas não para a vida de hoje. Deus quer mudar hoje. Deus quer mudar hoje. Ele quer que você diga, eu não vou viver pelo que eu vejo, mas eu vou viver pelo que Deus prometeu. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Quero convidar você a colocar a mão no seu coração. Quero convidar você pela fé a repetir comigo, Senhor, às vezes eu tenho dificuldade para crer. Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Senhor, eu creio nas tuas promessas. Me dá a fé para obedecer, esperar e avançar. Ah, Senhor, eu quero construir a minha vida confiado nas tuas promessas. Eu quero colocar a minha fé sobre a rocha que é Jesus. Ah, Senhor, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu sei que eu erro, mas o Senhor nunca erra. Eu sei que eu falho, mas o Senhor nunca falha. E eu quero confiar nesse Deus que nunca falha. Eu quero confiar nesse Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu quero confiar nesse Deus cujas palavras nunca passarão. Cumpre em mim cada promessa que o Senhor tem para a minha vida, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.